Fala pessoal, está começando o Esporte Goiás desta sexta-feira. Muita informação porque a rodada será cheia. Vamos começar falando sobre o Juventude, que está com um novo meio-campista. Bismarck é o nome da fera, e claro, Tadeu já sabe todo o scouter dele, todo o histórico dele e vai passar aqui pra gente. É um jogo contra o Paragominas e tanto o Paragominas quanto o Juventude precisam vencer para se manterem na parte de cima da tabela e não deixar os 4 primeiros distanciados. Também tem o Motoclube e o Cavalo de Aço. O Motoclube recebe o Imperatriz, que não viajou ontem à noite, como inicialmente a programação havia sido repassada para a imprensa. Nem hoje, vai viajar apenas pela noite, já na madrugada de sábado, chegar em São Luís por volta de 10 horas, meio-dia, para então tentar fazer um regenerativo para jogar no domingo contra o Motoclube. E Carlos Ferro já identificou as qualidades do time do Imperatriz e está alinhando isso e acertando com seu elenco para encarar o Cavalo de Aço já no domingo. E o Sampaio Corrêa encara o Londrina dentro de casa. O Londrina é apenas o 16º colocado. Já o Sampaio Corrêa é o 4º colocado da Série B e quer se manter no G4 e continuar somando pontos, mas dessa vez dentro de casa. Tudo isso e muito mais agora depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Sem mais delongas, vamos para a Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Juventude apresentou um novo reforço, é o Bismarck. Nós temos a foto dele, o Bismarck, né? O Coluna do Futebol antecipou. O Coluna do Futebol é um Instagram voltado para o futebol, não apenas maranhense, mas tudo que envolve o nosso futebol, os times que estão também na Série D e na Série B. O meio-campo Bismarck é o novo reforço do Juventude Samas. O atleta tem 30 anos, natural do Rio Grande do Norte, e seu último clube foi o Fluminense do Piauí. Tadeu, boa tarde. E para a gente começar esse nosso bate-bola aqui, é uma posição em que o Juventude estava precisando ou poderia optar por uma outra posição inicialmente para a sequência da competição? Quando se fala do Bismarck, o torcedor do Vasco lembra daquele Bismarck, né, que fez muitos gols, jogou muitos anos pelo time do Vasco da Gama. Mas não é esse Bismarck, é outro, estava no Fluminense, vice-campeão piauiense, um bom jogador, 30 anos, já tem uma vasta experiência e jogou em grandes clubes do Nordeste. É um jogador que vem para assumir a titularidade do time no time do Juventude. Talvez seja esse meia que o Massinho está precisando para encaixar aquela transição ofensiva com mais velocidade para o time do Juventude. É um cara que consegue dar dinâmica para o jogo e consegue cadenciar quando for preciso. Então vai ser aquele número 10, vai ser aquela cabeça pensante do time do Juventude. O Juventude também vai ter um outro problema, porque o seu volante, né, um dos titulares que estão ali fazendo na posição de volante, assim como o Doda, é o baiano, que foi expulso na última partida justamente contra o Cavalo de Aço. Então vai ter que trazer um jogador do banco de reservas para assumir a titularidade. Uma outra novidade sobre o Juventude é a regularização do atacante Cris. A gente tem a foto dele no momento que ele foi lançado no bid e já vai estar disponível para o Marcinho Guerreiro já nessa próxima rodada contra o Paragominas. Jogo importante. O Paragominas vem de um empate contra o Motoclube e o Juventude Samas também vem de um empate contra o Cavalo de Aço. Antes do Tadeu comentar, vamos só jogar aqui pra gente na tela a classificação da Série D, que é um momento que o Tadeu também consegue fazer essa análise, né, da pontuação tanto do Paragominas quanto do Juventude. O Juventude com 5 pontos permanece na 7ª colocação, mas o Paragominas também com 5 pontos está na 3ª colocação. A pontuação é a mesma, mas os critérios de desempate são diferentes. Estão fazendo diferença. Uma vitória do Juventude, ele vai a 8 pontos, teoricamente estaria na 2ª colocação junto com o 4 de julho. Você falou do Cris. Cris é um jogador importante que vem para o time do Juventude, é aquele jogador de área que vem tentar finalizar. Para finalizar, você precisa criar.
e por isso que o Bismarck vem para o time do Juventude para criar, dar essa opção de passe, aquele último passe aí para encontrar o atacante livre para fazer o gol. O time do Juventude aos poucos está se tornando um bom time, já trouxe o Adrian, tem o Cris, tem o Bismarck, mas precisa vencer, vai pegar um adversário muito difícil que é o Paragominas, tanto é que o Paragominas está na terceira posição, embora seja a mesma pontuação que você já citou agora há pouco, mas é um campeonato, é um grupo que está sendo muito... muito acirrado, né? É muito acirrado, muito parelho. Então, esses critérios de desempate podem fazer a diferença. Por isso que quem estiver jogando em casa tem que fazer o papel de casa, tem que fazer o dever de casa e tem que vencer seus jogos. O Paragominas está na frente, na terceira posição, apesar da mesma pontuação que o Juventude, pelo saldo de gols, que o Paragominas tem 2 gols positivos, já o Juventude Samas tem menos 2 gols. Aquela derrota por 3-0 dentro de casa para o Motoclube fez total diferença nessa pontuação, nesse saldo de gols, que vai levando o Juventude a ocupar apenas a 7ª posição, por mais que tenha a mesma pontuação que o Motoclube, que o próprio Paragominas, que está em terceiro colocado. Jogão já no final de semana. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o Motoclube que está finalizando sua preparação para encarar o Cavalo de Aço no domingo, e o Cavalo de Aço que mudou sua logística de viagem para vir de ônibus de Imperatriz para São Luís. Estamos de volta agora, né, falando do jogão de bola que vai ser no domingo às 15h30 da tarde. Inicialmente estava marcado para as 17 horas, mas a gente sabe o problema de iluminação que existe no estádio Nilzinho Santos, que apesar de ter feito a reforma, ainda não podemos contar de forma confiável com a iluminação do estádio. Então, o jogo foi remarcado para as 15h30 da tarde. Motoclube recebe o Cavalo de Aço, que Tadeu vai já falar dessa logística de viagem, que mudar a logística de viagem, mas antes vamos ouvir o atacante Balotelli. A semana foi bem trabalhada, conversamos bastante, sabemos que é um clássico muito importante, é regional, né? E sabemos que é brasileiro é matar ou morrer, nós vamos buscar com certeza os 3 pontos, se não der trazer um, mas sair de lá sem pontos nós não vamos não. Rapaz, falou de forma confiante que a semana de treinamento foi boa e principalmente o que me chamou a atenção é que sair do Nilzinho Santos sem ponto, nós não vamos. Tadeu, o jogador está confiante, está querendo vencer de qualquer forma, ou pelo menos empatar com o Motoclube, mas na minha opinião a missão é um pouco difícil. É difícil, eu fico feliz quando o jogador fala assim, nós não vamos perder, nós vamos pontuar fora de casa, né? Aquela geração Nutella ia ficar reclamando que é falta de respeito, ainda o futebol raiz sobrevive. E é isso mesmo, se você não tiver confiança no seu trabalho, se você não tiver confiança em você, quem vai confiar? E o jogador de futebol, para entrar em campo, ele precisa confiar em si mesmo, porque muito vai partir dele, né? O treinador, ele tem uma importância, mas quando a bola rola ali dentro da arena, vai depender do atleta, se ele vai se doar ao máximo ou não. E o Imperatriz vem com isso aí. Nós já assistimos a entrevista do Hudson ontem falando que os jogadores mais novos, eles têm que entender que é um clássico e não deixa de ser um clássico. E esse espírito que o Imperatriz vai vir para jogar contra o Motoclube. E o Motoclube eu tenho certeza que não será diferente, por isso a promessa de um grande jogo. E aí tem a questão da logística do Cavalo de Aço, né? Antes da gente partir para as informações do Motoclube, que inicialmente estava marcado, como a gente informou ontem, a assessoria de imprensa comunicou que o time sairia de Imperatriz ontem à noite, chegaria pela manhã, depois foi remarcado para depois do almoço de hoje, já era para o time já estar saindo lá de Imperatriz, e foi remarcado mais uma vez, dessa vez para depois do jantar, ou seja, hoje à noite, somente hoje à noite, o Cavalo de Aço vai se dirigir de Imperatriz para São Luís, logística de viagem muda, e a questão que a gente estava comentando ontem, Tadeu, sobre o desgaste, sobre o tempo de regeneração, também muda totalmente. Totalmente, porque o Imperatriz iria chegar hoje, né? Teria todo o dia de hoje para descansar, teria amanhã para treinar, fazer aquele último ajuste para o jogo no domingo. Aí houve críticas para a assessoria de imprensa do Imperatriz, mas eles não foram culpados, eles estão só repassando a indecisão, né, da assessoria de imprensa. A indecisão é da diretoria do Imperatriz, que, como a gente vinha falando, tem que ter um planejamento, que o Imperatriz ao longo do tempo venha demonstrando total falta de planejamento. Por isso foi um time que subiu e caiu tão rápido assim. E a gente pensava que já estava melhorando com essas coisas de vai viajar ontem, não, vai viajar hoje depois do almoço, não, talvez viaje ainda hoje depois do jantar. Espero que o Imperatriz chegue aqui e esteja em campo às 15h30 para o jogo.
E agora as informações do Motoclube de São Luís. Ontem o treinamento foi no estádio Neuzinho Santos. O mando de campo é do Motoclube. O Motoclube manda seus jogos da Série D no estádio Neuzinho Santos. Já está bem adaptado ao gramado, conhece a atmosfera do estádio. E quem conversou com a gente foi o lateral esquerdo, o Esquerdinha, que fala da confiança do time e que o jogo contra o Paragominas foi muito importante porque o time mostrou poder de reação. Você frisou muito bem, a gente sabe que em casa a gente não conseguiu pontuar ainda, né? Até porque a gente teve só um jogo dentro de casa e 3 jogos fora, né? A tabela não nos ajudou muito nesse sentido, mas o importante é que fora de 3 jogos a gente conseguiu pontuar bem, 2 empates e uma vitória, mas a gente sabe que dentro de casa a gente tem que pontuar, dentro de casa a gente tem que conquistar os 3 pontos, independente de quem for o adversário. A gente sabe que somos um Motoclube e a gente sabe que dentro de casa eles são muito fortes, a gente tem que começar a pontuar e, se Deus quiser, já vai ser no domingo. O Esquerdinha ele fala que o time ainda não conseguiu pontuar dentro de casa, porque o único jogo que fez em casa foi contra o Guarani de Sobral e acabou perdendo por 2-0. E antes de jogar para Tadeu, eu vou logo chamar a sonora do técnico Carlos Ferro, porque ele fala justamente sobre isso. Ontem a imprensa estava fazendo a cobertura do treinamento e foi questionado sobre não conseguir ter pontuado ainda dentro de casa. Ele foi bem claro e bem explícito na sua resposta. A expectativa é de um belo jogo, né? A equipe vem evoluindo cada vez mais. Jogo em casa, jogo que não pode e nem passa pelos nossos planos de empate ou derrota. Trabalhar do jeito que a gente vem fazendo, né? E buscar os 3 pontos, que é tudo que importa nesse momento pra gente. Primeiro foi início de trabalho, né? A nossa equipe fez um jogo em casa, né? Não são vários jogos em casa, mas o segundo jogo em casa, o 5º da rodada, então manter o que a gente vem fazendo e entrar com tranquilidade, equilíbrio, organização e buscar sempre a vitória, né? Foi um jogo em casa, foi um revés, ninguém espera perder dentro de casa, ainda mais da forma que foi, podendo ter vencido o jogo, porque na primeira etapa o Motoclube abusou de perder gols. Mas Tadeu, foi começo de trabalho, foi apenas uma partida dentro de casa, o restante foi todo fora de casa e conseguiu pontuar, está na 4ª colocação. O que você faz esse balanço, né? Tanto da entrevista do Esquerdinha quanto do técnico Carlos Ferro? Primeiro, mandar um abraço aí pro seu Francisco, né? Pai do zagueiro Anderson, que assiste a gente todos os dias, nos dá o prazer dessa audiência. Seu Francisco, um abraço. O Carlos Ferro está de parabéns quando ele fala assim: nós não pontuamos, mas nós temos um jogo só em casa. E fizemos 3 jogos fora de casa, com vitórias, com empates. Então, às vezes, a maldade ali, ela tá sutil, né? Uma casca de banana para o treinador cair e assim criar uma situação que não pode existir num time do Moto, né? Nós estamos aqui para fazer força para o futebol maranhense, independente seja o Moto, seja o Sampaio e Juventude. Então nós temos que ter essa consciência. Esse tipo de pergunta, né, na minha opinião, é uma casca de banana. Mas enfim, foi muito bem o Carlos Ferro. Aí o Motoclube perdeu para o Guarani, também passa muito pela ausência do próprio treinador, que na suspeita de Covid não foi ao banco. E isso eu comentei no dia seguinte da derrota do Moto. E de lá para cá o Moto conseguiu uma evolução muito grande, tanto no seu setor defensivo, passando pelo Anderson também e pelo Anderson Cearense, o Anderson muito firme ali, eu gosto muito desse zagueiro, e o Esquerdinha também, é um jogador experiente, chega muito forte ainda, chega com gás na linha de fundo, então o Moto aos poucos está tendo uma cara de time. O Wander deve estrear, é um jogador que eu quero ver jogando, é um jogador que vem dar uma sustentabilidade à frente da zaga, então o Moto é isso, a pouco está conseguindo subir aos degraus de confiabilidade dentro do elenco. Ainda tem, depois do Wallace Lima entrar em forma, é mais um jogador que vai ajudar muito o Motoclube. Então tem que se fechar, tem que estar como estão fechados, né, tão coeso. Eles pensam muito nessa classificação, pensam muito no acesso. E para a gente conseguir isso, eu falo a gente, em termos de futebol maranhense, você tem que estar fechado e tem que estar todo mundo junto no mesmo barco. Vamos colocar novamente a tabela de classificação para a gente ver a posição tanto do Cavalo de Aço quanto do Motoclube, porque essa partida pode inclusive dar um novo norte para ambas as equipes. Por quê? O Motoclube está com 5 pontos, em caso de vitória chega a 8 pontos e já começa a ficar ali muito mais confortável dentro do G4, por mais que os times que estejam abaixo também estejam com 5 pontos. Mas a diferença, Tadeu, e você pode opinar tão bem quanto eu, é que o Imperatriz também tem 5 pontos. Vencendo do Cavalo de Aço, é aquele tido jogo de 6 pontos. Deixa um adversário direto
na parte mais de baixo, enquanto você consegue saltar na tabela e ficar um pouco mais confortável na parte de cima. Obviamente ainda tem o jogo do Guarani de Sobral, que é um dos principais times desse grupo A2, e o 4 de julho, que também permanece aí na frente. Mas o Motoclube precisa vencer, vencendo consegue dar um salto grande, e o contrário também é verdade. O Cavalo de Aço vencendo no Neuzinho Santos, além de ser assim, um fato histórico, né, um fato que há de se ressaltar bastante, o time do Cavalo de Aço vai deixar o Motoclube para trás. É uma vitória do Imperatriz, né? Vai quebrar a banca, como a gente costuma dizer. Eu vou pedir só para colocar lá a tabela, para a gente falar em cima da tabela, mas na minha opinião, eu tenho que falar naquilo que eu penso, né? Eu não posso chegar e falar algo que já aconteceu. Na minha opinião, o Moto vence o Imperatriz e o Juventude deve vencer lá o Paragominas jogando em casa. Então esses dois times vão a 8 pontos. Uma vez que o Tocantinópolis e o Palmas fazem um clássico, né? E o Palmas nunca pontuou. Então uma vitória do Palmas também vai ajudar tanto o Motoclube como o Juventude. Agora, se o Imperatriz vencer o Moto, a vitória do Palmas também ajuda o Imperatriz. Então são os times maranhenses precisando vencer para aumentar, para subir mais na tabela, e torcendo para o time do Palmas vencer o Tocantinópolis para não pontuar também. Então é muito importante essa rodada, é muito importante que vença Juventude jogando em casa, o Moto jogando em casa. Mas como o Imperatriz já veio em São Luís, já tomou um título do Moto nos últimos segundos, pode acontecer uma vitória do Imperatriz. Mas eu acredito muito na vitória do Moto Clube e na vitória do Juventude nessa rodada. São todas as nuances, né, numa tabela de classificação dos jogos e dos confrontos que você encontra bem detalhada aqui no Esporte Goiás. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta, é claro, o Sampaio Corrêa, que está com novo reforço, e a comissão técnica ainda não definiu de fato quem será o novo auxiliar, o novo preparador físico do time, e também o confronto contra o Londrina dentro de casa. Estamos de volta agora com as informações do Sampaio Corrêa, que permanece muito bem na competição e vai encarar o Londrina. Tadeu, qual que é a análise que a gente pode fazer inicialmente dessa partida entre Sampaio Corrêa e Londrina, levando em consideração que o jogo é dentro de casa, no estádio Castelão? Jogo dentro de casa, Sampaio com a confiança lá em cima, Londrina tentando ainda, né, vencer, tentando ainda dar um up na sua classificação, uma vez que está ali beirando a zona de rebaixamento. Favorito, o Sampaio mas nós estamos falando de futebol. Mas pelo momento que o Sampaio vive, por toda essa alta de confiabilidade, que não é pecado nenhum, que não faz mal a ninguém, eu acredito que o Sampaio possa vencer o jogo e assim ainda melhorar ainda mais sua classificação. A gente pode colocar na tela aí a nova contratação do Sampaio Corrêa. Trata-se do Filipinho. O Sampaio Corrêa oficializou essa contratação na tarde de ontem com um texto da seguinte forma: o lateral esquerdo Filipinho fechou com o Sampaio Corrêa. Jogador de 24 anos, veio da Bahia e assinou com o Tricolor até o ano de 2023, mais ou menos no mês 6, é mais ou menos a mesma data em que assinou o contrato, né? São mais ou menos 2 anos de contrato. Seja muito bem-vindo. E aí diversos torcedores comentaram, né, a questão dele vir jogar mesmo bola. E Tadeu, vou jogar pra ti porque assim, estava precisando, né, de um lateral esquerdo, porque assim, na minha opinião, o Zé Mário ainda não mostrou o que veio ali nessa posição e precisa de um reforço. O Eloy estava sendo improvisado, e agora o Eloy, com um problema médico, né, como é entorse no joelho, não vai ter como nem fazer improvisação na lateral e nem no meio de campo. É um jogador que vem com respaldo do treinador, né? O grupo de análise de desempenho de Sampaio Corrêa buscou esse atleta, fizeram toda aquela avaliação, então ele vem com o aval do Felipe. É um jogador que já jogou no time titular do Bahia, né? Teve passagem pelo Bahia, apesar que, se eu não me engano, ano passado que ele se tornou um atleta profissional, mas ele é um jogador de muita força, deve ajudar muito o Sampaio e vem fazer sombra também para o Zé Mário. Às vezes o atleta precisa de alguém, de alguma concorrência, para se sentir mais motivado, não se sentir dono só da posição. Talvez por isso que o Eloy estava sendo improvisado, e sendo bem improvisado porque fez excelentes partidas, né? Não tinha aquele rigor físico que o lateral esquerdo precisa ter, e lá na frente voltar. Mas todas as vezes que o Eloy chegou na frente, ou ele deu passe para gol, ou ele criou situações de gols. Então o Sampaio Corrêa está de parabéns, porque o Filipinho deve vir e vai ajudar muito o time do Sampaio. Vamos exibir aqui a tabela de classificação da Série B, ver a posição tanto do Londrina quanto do
Sampaio Corrêa, que é um jogo realmente para confirmar o Sampaio Corrêa, né? Esse bom trabalho, esse bom início de temporada do Sampaio Corrêa na Série B. E o Londrina precisa urgentemente de uma vitória, porque é apenas o 16º colocado, o primeiro acima da zona de rebaixamento. Já o Sampaio Corrêa, com 15 pontos, é o 4º colocado em caso de vitória e algum tropeço dos outros times que estão nas 3 primeiras colocações. O Sampaio Corrêa vai para 18 pontos e pode, quem sabe, ocupar a primeira colocação nessa rodada, caso o Náutico tenha uma derrota e dependendo do saldo de gols também. O Sampaio precisa vencer e torcer para os adversários que estão à frente não pontuar, uma vez que o Coritiba tem um jogo a menos do que eles, né? Então é o único time ali que pode também estar assumindo a posição de primeiro colocado. Sampaio Corrêa vive um bom momento, né? Já passou aquela turbulência do início do ano, aí tem aquele ditado que mar calmo nunca faz bom marinheiro, e o Sampaio Corrêa conseguiu, né, superar todas as expectativas, conseguiu superar aqueles momentos difíceis. O título maranhense também deu um hype para o Sampaio Corrêa, deu um novo gás. O Sampaio Corrêa foi ao mercado, trouxe peças interessantes e é um time, como o Eloy, acho que o Eloy Ferreira falou outro dia, é um time formado por guerreiros, né, por operário. Não tem aquele destaque individual que pode fazer a diferença, mas o coletivo do Sampaio Corrêa é muito forte. O Sport Goiás está finalizando e antes de finalizar, obviamente, a gente quer saber os resultados, porque Tadeu está acertando todos. Tadeu, Moto Clube e Cavalo de Aço. 2-0 Moto. Juventude, Samas e Paragominas. 1-0 Juventude. Sampaio Corrêa e o Londrina. 3-0 Sampaio. Rapaz, está bem cético, bem objetivo nos seus resultados. Eu queria falar aqui, pessoal, 2 recadinhos. Um abraço novamente para o Cris Celulares lá do Vinhais, que está sempre nos auxiliando, nos acompanhando. Tem também um recadinho de Tadeu, né, Tadeu? No Ademar da Grococar. Um amigo, um parceiro do Esporte Goiás, parceiro Ademar, sempre assistindo a gente, boliviano doente. E ontem teve a bola, eu falei que nós íamos jogar bola novamente, que o tio falou que ia ser hat-trick, nunca ia perder para Paulinho, mas aconteceu o revés. Futebol é dessa forma, o revés veio. Infelizmente, um erro, uma desatenção, a vitória foi um pouco elástica para o time adversário, 12-6, mas o time começou ganhando, o time de Eltinho. Vou falar logo que Eltinho é um artilheiro da partida, tá marcando gol até de cotovelo e tá reivindicando o gol. Fato é que na semana que vem tem mais uma bola da comunicação na TV Goiás e outras emissoras, que não é só a TV Goiás que tá jogando não. Vamos trazer mais informações. E Paulinho, calma, jogador. Calma, não chora, calma. Tadeu, a bola ontem foi foda. Foi difícil porque não cabe mais isso, né? É um time muito casqueiro, um time violento, um time que não deixa jogar, né? Reclama de tudo. Nós fizemos 2-0 e já queriam sair do campo, chutando a bola para fora. Aí deixamos ganhar porque senão no próximo quinta-feira não tem mais pelado. O Sport Goiás vai ficando por aqui. Na segunda-feira estamos de volta com todos os resultados da rodada, os nossos maranhenses e, claro, muito mais informações de outros esportes, inclusive o amador. Valeu!